Estamos no município de Vista Alegre, no Rio Grande do Sul, distante 470 quilômetros da capital, Porto Alegre. Vista Alegre tem 2.660 habitantes, de acordo com o último levantamento do IBGE. O primeiro núcleo de moradores desta localidade formou-se a partir da chegada de descendentes de imigrantes italianos oriundos das regiões gaúchas de Guaporé e também Júlio de Castilhos. Esses moradores se estabeleceram por volta de 1919, quando a região era encoberta por mata nativa. Por tratar-se de um lugar alto e bem localizado, de onde se via belas paisagens, deu-se o nome de Vista Alegre. Vamos juntos viajar na história de Vista Alegre e, com o relato de quem viveu cada momento, deixar registrado para as próximas gerações os desafios e conquistas desta comunidade até os dias atuais. Eu sou o cônego Leandro Piffer, sou pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Vista Alegre. Sou pároco aqui desde 2018 e também fui ordenado padre nessa igreja aqui de Vista Alegre. Fui ordenado há 16 anos aqui na igreja, que agora eu sou o pároco de Vista Alegre. Os meus familiares, como herança, são advindos da Itália há mais de 11 décadas, vamos dizer assim, há 110 anos aproximadamente, que vieram para as colônias velhas, que eles chamavam, que era Caxias do Sul, ali região. Os meus tios, o pai, migraram para Tenente Portela na década de 60 a 70 aproximadamente, né? Meu pai nos anos 70 foi morar nessa região, só que as terras não favoreciam muito, eles tinham pouco conhecimento das chamadas terras vermelhas, enquanto lá eles tinham as terras brancas. Então, com pouco tempo ele veio morar em Palmitinho. E aí que começa a minha ligação com Vista Alegre, né? Na época era o Palmitinho e Frederico Westphalen, e a nossa comunidade do Divino Espírito Santo do Braguinha pertencia a Frederico Westphalen. Aí, há 34 anos atrás, foi criada a paróquia de Vista Alegre, esse foi um marco interessante, e há 35 anos atrás, aproximadamente, 36 anos, o município. Então, o município e a paróquia quase junto foram criados e nós passamos a pertencer como paróquia a Vista Alegre. Então, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Vista Alegre, o qual sou o pároco, nós começamos a pertencer. Ultimamente, pelos últimos anos que eu tenho relação com Vista Alegre, sendo pároco, então também pesquisei muito sobre isso, né? A constituição dos primeiros povos que aqui vieram, da religião, né? Há dito que o Padre Manuel e o Coroinha Adílio, por exemplo, em 1921 a 22, rezaram missa aqui próximo, onde é que tinha um oratório de São Roque. Na época não havia sido criado nem a paróquia de São Roque e nem a paróquia de Sagrado Coração de Jesus. E ali tinha uma capelinha de São Roque. E eles então, há dito que vieram rezar missa ali nessa capelinha. Depois, com o tempo, esses colonos resolveram formar duas comunidades distintas. Aqui sempre tem uma rivalidade dentro disso, por isso que eu gostaria de explicar. Então, Taquarussu resolveu fazer no Moro, lá onde é que é a cidade de Taquarussu hoje, e Vista Alegre resolveu fazer aqui nesse Moro que está hoje a cidade. Aqui a igreja de Sagrado Coração de Jesus está no lugar mais alto da região, aqui nesse cucuruto, né, que a gente chama, né, nesse montículo. E aí se deu a devoção ao Sagrado Coração de Jesus aqui, que não havia. Havia de São Roque, que passou a pertencer a Taquarussu do Sul, e aqui então, com a canonização de Santa Margarida Maria della Coque, em 1921, é que foi então difundido muito mais a devoção ao coração de Jesus. E um dos padres daquela época sugeriu que então essa capelinha pudesse ter o seu orágo, o seu padroeiro, o Sagrado Coração de Jesus. Então, segundo consta, em 26 é que se funda a capela aqui, em 1926. Então, agora, ano que vem, no outro, vai fazer 100 anos da devoção ao Sagrado Coração de Jesus aqui nesse lugar. A capela
teve 3, 4 capelas diferentes até chegarmos na igreja matriz atual, mas sempre com o mesmo padroeiro, o Sagrado Coração de Jesus. Então, o meu nome é Jandiro Zancan. Estou com 84 anos, vou fazer agora o fim do mês. Os meus avós vieram da Itália, agora não sei o lado da Itália, mas eles vieram da Itália. E vieram para Guaporé. Ficaram em Guaporé, meus avós vieram em Guaporé. Depois um saiu de lá e veio morar no Pinheirinho, aqui embaixo. Inclusive morreu ali e está enterrado aqui em Palmitinho. E o outro ficou em Guaporé, morreu lá, os dois lá, que eu até nem conheci só das fotos, eu não conheci ele na pessoa. Eu nasci na linha Centenário. Olha, eu era criança, mas devo ter ficado uns 12 anos lá na linha Centenário. Lá a dificuldade dos meus pais, porque eu era criança ainda. Eles eram agregados, tinham que dar parte para o patrão e fazer para sustentar os filhos. Aí, no passar dos anos, eu acho que eles ficaram, eu não tenho lembrança, mas devem ter ficado lá depois que eu nasci, uns 5 anos. Aí vieram morar numa outra casa mais para cá, mais perto de São Paulinho ali, que era a casa do Luiz Zancan, até era parente do meu pai, primo do meu pai. Trabalharam lá, mas aí aquele meu primo ali, ele não quis nada, ele deu a terra para eles trabalhar. E nós temos irmão meu, nós éramos 6. 5 irmãos e uma irmã. É só mato, sim. Para ir a Vista Alegre tinha que ser só a cavalo. Precisava ir a Vista Alegre buscar ainda moinho, porque geralmente tinha que levar a farinha no moinho, o arroz para descascar. A gente tinha tudo, mas tinha que levar para beneficiar as coisas. Então nós levava lá em Vista Alegre para fazer. Trigo tinha que levar no Pardo ou Itaquaruçu. Ou senão Federico, mas aí não tinha como levar em Federico, levava no Pardo ou Itaquaruçu. A gente plantava feijão, plantava milho, trigo, arroz, essas coisas a gente plantava tudo. Nós tínhamos as vacas, tínhamos a junta de boi e tínhamos porco, nós criávamos porco também, sim. Quando carneavam um porco, porque eles não carneavam 1 ou 2 quando precisavam, eles carneavam 8 ou 10 cada vez. Daí eles tinham um caixão feito de alumínio, guardava a banha ali e quando vinha um de fora comprava a banha. Mas era meia dada a banha, não era grande coisa. E botava a carne nas latas. Cozinhava a carne e deixava coberta de banha e aí botava nas latas e nós pegava ali. Até 6 meses durava a carne. Era bem fechada, bem cozinhada e bem fechada. Nós comprávamos na cidade e ia comprar quando precisava. Era açúcar para as crianças, eu ia comprar azeite, um pouco de azeite, ou sal. E olha, pouca coisa a gente comprava. Tecido, as roupas que precisava, tinha que comprar na cidade. Mas o resto nós fazia tudo em casa. Comprava uma peça só. Aí todo mundo via com aquela peça só. Aí quando enxergava 5 ou 6 piazadas, dizia, esses são todos irmãos. A luz, agora faz poucos anos que tem luz aqui. A água tinha de vertente, nós pegávamos da vertente a água. Porque esses anos parece que as vertentes eram melhor que agora. Não tinha carro, era cavalo. Meu nome é Clementina Avosane Tomásio. Tenho 76 anos. Meu pai era José Avosane e minha mãe era Palmira Sacchetta, era italiano, mas não escrever é Sacchetta. E daí eu estudei, morava na linha Busanello. A minha família veio de Nova Palma. O meu professor, daí era um pouco mais velho do que eu, daí eu me apaixonei por ele, casei com ele. Aí ele veio dar aula aqui embaixo e me trouxe para mim dar aula junto com ele. Benjamin Eliseu Tomásio, meu esposo. Nós subia e descia junto. Depois, quando nós casamos, fazíamos 15 anos de casado, ele faleceu. Só 15 anos. Agora faz 43 anos que eu sou viúva. E depois que eu vim morar aqui, sempre dei aula 32 anos e um pouco de aula. Catequese eu dei 52 anos, ainda estou dando.
E faz 33 anos, 34 agora que eu sou ministra na comunidade também. E o nosso lampião, nós tinha, colocava querosene dentro e tinha uma tampa ali e um furinho no meio e puxava um pavio para cima e ali a gente acendia e clareava. Fumaceira que Deus o livre no nariz. Ah, depois também tinha um liquinho também. Aí que tá, quando era que a gente podia sair a pé, ia São Judas. E se era que tinha que vir pegar aqui em casa, tinha que alguém subir São Judas lá no Hino Bandeira para trazer um jipe para poder pegar quem estava ali para levar para... Até quando eu tive isso aqui, daí eu saí a pé aqui mais ou menos uns 3 quilômetros para baixo. Meu marido, que ele era por santo mais alto, ele me carregou no colo para passar no rio ali embaixo. E um pouco eu ia, caminhava um pouco, macocava por causa das dores. E me levaram uns 3 quilômetros mais ou menos a pé lá para poder vir um cara para me buscar. Quase sempre era o Hino Bandeira que levava nós para fora, por causa que ele tinha um jipe ali, né? Era o caro da moda aquele tempo e era o que tinha, né? Eu sou Donário de Souza, estou com 74 anos. A minha família veio para essa região aqui em mais ou menos os anos 60. E uns continuaram morando por aqui, ainda estão por aí, outros já partiram, já foram para outro mundo. Outros foram embora daqui, já não estão mais aí. Tem poucas gente já aqui da minha família que estão... era muito mato. Era quase só mato que existia. Lavoura era só os cantinhos feitos a foice, fogo. Terras de arado de lavrar boi eram muito poucas, que não tinha nem condição de fazer a boi. Era feito a fogo, e enxada, carpindo, plantando de maquineta, aquelas saraquá. Carroça também é difícil entrar nas lavouras, é meio puxado nas costas o produto, até no galpão, ou até numa estrada que encostasse uma carroça, é muito difícil. Na fazenda, para fazer roupa feita a gente nem comprava, era só comprando os tecidos para fazer em casa com a maquineta, erva, sal. O açúcar a gente fazia o açúcar de cana, mascalo em casa, também é difícil comprar açúcar. Então a gente comprava pouca coisa. A carne a gente sempre produzia por casa também, banha, a gente sempre tinha as coisas em crioula. O dinheiro era difícil. O dinheiro a gente via cada safra, toda safra. Na hora da colheita a gente via o dinheiro depois, desaparecia do bolso. Não tinha luz, não tinha nada, a velhinha era querosena. Naquele tempo não existia quase nada, é que nem eu falei, a gente existia mato para a gente olhar. Para não dizer que não tinha comunidade, tinha, longe da minha residência, tinha 2 quilômetros, tinha a igreja e uma sedezinha que saía as promoções para a gente se divertir os fins de semana. E aí tinha um comércio para vender drogaria, cachaça, essas coisinhas, pouquinhos quilos. Era jogar uma bochinha, quem já tinha idade de jogar bocha, que já tinha idade, com piazada não podia entrar numa cancha, e jogar futebol, era o entretenimento da turma. Sim, saía, ainda mais que o futebol era a parte mais forte da nossa região aqui, então a gente saía visitar as outras comunidades, aprender um pouco da vida. Cheguei a estudar. O lugar que eu falei que tinha o comércio, tinha uma escolinha, daí 2 quilômetros longe da casa, nós ia de a pé e voltava. Eu só fiz a 4ª série, até a 4ª, e daí o pai disse, agora chega, tu já sabe de defender, bom trabalhar, tivemos que ir para o pesado daí. Ainda que ia na 4ª série, ficava bem estudado, porque era o 1º e 2º ano e o pai não deixava ir mais. Meu nome é Vilícia da Silva Fagundes, a idade é 82 anos. Meu nome é João Fagundes, 91 anos. Eu nasci, bem dizer, aqui em São Paulinho, essa primeira vila que tem ali, eu nasci ali. Daí, com 2 aninhos, nós viemos, o finado pai, aqui para o Braguinha, nosso sertão por aí, né? Nesses matos. Daí foi assim, mais ou menos, a minha vida. Nasci em Cruz Alta e me criei aqui no Braga. Vim com acho que uns 3 anos, com 3 anos acho que é, porque eu não me lembro bem. Sabe, sei que me criei aqui no Braguinha. E me criei aqui, casei no Braguinha também. Sofri no Braguinha, fazendo empreitada.
ganhando 3 pila por dia, sofrendo. Nunca fui na aula. Nunca foi na aula. Eu fui ainda um pouco, né? Nunca fui. Ele nunca foi. A vida era braba, é sofrimento, porque eu me criei, por exemplo, sem pai. A mãe se criava, eu me criei com a mãe, teve um ponto. Depois, sabe, saí da... Aí ela depois faleceu, também fiquei eu andando. Depois eu arrumei essa que é a minha mãe. 68 anos nós temos de casado. Trabalhava toda a vida, quase toda a vida foi desagregada. Agora, pouco tempo, a hora que eu compramos a terra aqui, essa morada. Naquele tempo a gente comprava mesmo coisinhas assim, porque o dinheiro era custoso. O dinheiro era custoso e sabe, a pobreza era grande também. Então passava-se meio bem mal eixo. Às vezes que tinha querosene, às vezes com banha. Naquele tempo era pesado a remenda. Mas você comprava fazenda para fazer. Fazenda. Para fazer a roupa, né? Costurava. Agora a gente compra pronta, né? Feita. Puro, era pique. Estrada boa não existia. Naquele tempo a saúde quase era melhor do que agora, porque o povo era mais sadio, e comia comida mais forte. E hoje sabe, comida envenenada, quase tudo, Não tem o que não tenha veneno. Isso tinha os curandores, que não médico não existia, os curandores. Os curandores mesmo. Tinha os remédios, miopatia, que eles diziam, né? Meu nome então é Lédio Benatti. Muitos me chamam por Benatti só, mas na verdade é Lédio Benatti mesmo, né? Então eu nasci em 17 de junho de 1956. Tenho completo 67 anos, né, de idade também, né? E meus pais foram fundador também da comunidade de São Judas, né? O pai veio de Guaporé. A mãe e os familiares deles também, praticamente vieram daquela região, não posso dizer certo aonde, mas vieram daquela região também. O pai, quando ele veio morar para cá, o pai deveria ter, acho, uns 21 anos mais ou menos, assim também, né? Eles casaram aqui, logo em seguida, depois, daí eles casaram aqui também, daí, né? Pertencia a Palmeiras ainda, naquela época também, né? E foram cativando o povo, né? E até que fizeram uma comunidade pequena. E hoje praticamente temos uma comunidade bem estruturada e bom de viver lá também. Até o pai deu muitas palestras em outros colégios assim também, né? Contava com a dificuldade. Dinheiro não existia praticamente, né? Eles vendiam os produtos deles hoje para pegar um dinheirinho para gastar amanhã, né? Tudo assim, né? O pai lembra, o pai que criava porcos, assim, junto com os outros vizinhos deles, né? E vendiam a banha, vendiam a carne, porque não tinha geladeira, não tinha nada. Então o dinheirinho deles era esse, vendiam. Até inclusive contam eles que basicamente dele que sustentavam eles seria aqui na sede de Vista Alegre, hoje município, né? Seria o Otonelli, né? O Leonidas Otonelli, que praticamente abastecia eles no interior ali também. Mas sempre com dificuldade, estrada não existia. Tanto é que hoje ainda as estradas são localizadas para aquele tempo. Porque não tinha como parte de molhado, né? Puxar um cascalho, uma máquina, nada. Então eles foram localizando elas tudo por parte mais alta dos morros, para ser enxutas as estradas. E praticamente até hoje ainda estão as estradas localizadas daquele tempo deles. Não, o pai fala que compravam muito pouco, eles compravam praticamente o sal e um pouco da farinha de trigo, porque era mais difícil para fazer, não tinha moinhos perto aqui. Mas senão, no mais, era tudo criado deles em casa mesmo, o sustento deles era de casa mesmo. As galinhas, o porco, o terneiro para o gasto, plantavam o arroz também, né, o feijão. O básico eles criavam eles mesmos, praticamente quase não compravam nada. Eu me recordo de nós que era querosena daí, né. Cada quarto tinha que ter uma lamparina, uma lata de querosene abastecendo. Isso já veio de tempo, o pai morava ainda no Pardo, lá embaixo. Eu sou Ivete Terezinha Bordignon, eu tenho 75 anos, eu nasci em 1949, filha dessa terra de Vista Alegre. Eu estudei
em Frederico Westphalen. Depois eu fui fazer o normal regional na cidade de Mondaí. Me formei lá, vim para Frederico Westphalen. Na época do governo de Nerone Campos, eu comecei a lecionar na linha Pavão. Eu tinha 19 anos. A maior dificuldade naquela época era o meio de transporte, que nem nós, professoras, nós éramos em duas professoras aqui da cidade, Elamir Salete Candati e eu. Daí nós não tínhamos meio de transporte para chegar até lá. Nós íamos de a pé. Daí nós ficávamos lá, os fins de semana a gente regredia para casa. Nós ficávamos em família, eles repartiam uma cama. Nós dormíamos em 3 numa cama. Era difícil? Não. A gente se amava, a gente queria bem, a gente tinha força e a gente era bem vista. A gente era professora, enfermeira, dava catequese. A gente era um pouco de tudo, conselheira. Naquela época não existia telefone, não existia televisão. Era aqueles radinhos pequenos que a gente usava também. Mas a gente andava a cavalo com eles. Eles faziam puxeirão. A professora sempre era convidada para ir. Esse puxeirão reunia várias famílias para trabalhar. Meu nome é Aldo Reis da Rosa, natural de Vista Alegre, hoje anterior Frederico Westphalen, nascido em 02/12/50. Meu pai era Lautério Garcia da Rosa, minha mãe era Ana dos Reis da Rosa, natural de Itaquari, e vieram para a região aí nos anos 1930 mais ou menos, né? Que eles vieram de Itaquari para cá. Eu nasci aqui, no mesmo lugar praticamente que estou morando hoje ainda, né? A profissão principal é a agricultura, né? A vida inteira se aprendeu com os pais dessa forma e ensinou para os filhos também dessa forma. Quando eles vieram de lá, eles vieram de carroça, né? Fazendo picada com foice, machado, né? E nessa época, em 30, já tinha alguns moradores aqui na região, né? Mas era muito difícil, né? Então vocês trabalhavam e o Oswaldo Cruz levar os produtos para vender, para os caras levar, né? E o de carroça levar os produtos que sobravam aí da propriedade, e o Oswaldo Cruz. E depois tinha os comércios aqui em Vista Alegre, né? Virou distrito. E tinha os comércios, o senhor Vitório Piaia, tinha um comércio bom ali, o senhor Leonísio Ottonelli, os dois falecidos, né? Mas eram os comércios que tinha na região, no nosso distrito aqui, eram esses aí. O final de semana, as piazadas, tinha muita piazada naquela época, né? Tinha futebol, bastante futebol, e igreja também tinha, né? Como tem hoje. E hoje o futebol tem muito pouco, né? Já tem pouca também, as comunidades são bem carentes de juventude, né? Tem menos, né? As famílias estão muito reduzidas hoje, né? Mas antigamente, por exemplo, nós éramos 13 filhos, né? 13 filhos, então era bastante gente dentro da própria família, e as famílias, em geral, a maioria era nessa faixa de 10 a 15 filhos, né? Então tinha atividade de futebol, fim de semana, sábado, domingo, né? Era o esporte que tinha. Saía também tinha time de futebol aí, o Sol da América,
quando a gente ficou um pouquinho maior, né? Então sempre participou do Sol da América, aí, que era o nosso clube aqui do município. O meu finado pai gostava muito de pescar. Ele gostava de pescar e ele ia tem um rio aqui perto, a uns 10 quilômetros, o Rio Guarita, né? Então ele ia pescar, ele gostava muito de pescar e umas 2, 3 vezes por mês ele ia pescar, então era o esporte dele. O primeiro colégio que teve era aqui na linha Piai Candata, né? Aí no finado Edson Candata, saudoso. E então a gente começou a estudar ali até a 4ª série, né? E depois nós ia a Vista Alegre, no colégio Padre Abílio, lá em Vista Alegre, né? Mas a dificuldade era sempre ir a pé, né? Não tinha outra alternativa, né? Hoje as coisas melhoraram muito, né? Eu lembro que o meu finado pai comprava lá no comércio, eles compravam e iam marcando, né? Iam marcando e quando terminava de colher a safra, ele vendia a safra e pagava tudo de uma vez só. Então praticamente era de ano a ano que você comprava e não tinha aquele dinheiro que girava assim como que nem hoje, que tem o dinheiro que gira diariamente, né? Aquele tempo era diferente, né? Então você comprava na loja e ia pagar depois de colhida a safra. Eu sou Consolino João Riboli, tenho 77 anos, nasci aqui localidade de Linha São Paulo, Vista Alegre. Meus pais vieram de Guaporé junto com meu avô no ano 1920. Era difícil porque tudo, até para andar de comunidade em comunidade, era só picada, né? E recursos eram poucos, mas muita fé, como católicos, trabalhadores, se organizavam muito bem. Inclusive meu avô participou como uma liderança na região, na Revolução de 24. E era difícil em todos os sentidos. Mas o povo era trabalhador e guerreiro, fazia com que as coisas acontecessem. Meu avô, com certeza absoluta, depois de continuidade, no ano 60, eles iam a Taquaraçu do Sul, no Zanquete, fazer compra. E no moinho também, era em Taquaraçu, e algumas vezes na Ponta do Pardo com o João Tato. Mas nós ia com arroz, milho e trigo, o ano inteiro, principalmente o trigo, né? E vender suíno, banha, galinha, tudo era em Taquaraçu, que de lá levavam para Passo Fundo. Eu me lembro com 16 anos, que a gente tinha um grupo de juventude e depois era futebol, mesmo futebol. E era muito, a gente era fã do futebol porque a gente saía com um caminhão cheio de comunidade em comunidade em torneio ou partidas amistosas. E tinha bastante gente, e era um prazer, era uma diversão, porque outra diversão nós não tinha, nem rádio e nem televisão. Então aqueles futebol no domingo, e muitas vezes quando nós se achava caminhão, porque a estrada era feia, nós ia 10, 20, 30 a pé, de fazer visita para jogar futebol nas outras comunidades. O terço era uma obrigação para que os nossos pais, os nossos avós, seja terço ou seja missa, quando tivesse lá uma vez por mês ou cada 6 meses, e o meu pai, e todos eram assim antigamente, né? Todas as noites o terço completo com a família de joelho, todas as noites ser rezado. Aí eu conheci Vista Alegre já no ano 55, 56, com 10, 11 anos que eu vinha já no moinho, né? Com arroz, com milho. Depois que o meu pai comprou um rádio, a gente levava a bateria para carregar aqui em Vista Alegre, tempo, né? Carinhávamos porco, ia vender o couro aqui para o Escatolim, o tal de Fiorello Brum. E eu conheci Vista Alegre desde o ano 55. E depois, aí de um tempo, virou distrito, né, Vista Alegre. E eu comecei, vim morar da linha São Paulo para Vista Alegre no ano de 64. Ali depois eu comecei a ver o distrito de Vista Alegre se desenvolvendo, muito comércio até Leonidas Ottonelli, Vitório Piaia, tinha uma fábrica de móveis, outros comércios, né, e gente muito séria e trabalhadora. Alzira Dolores Ottobelli, 78 anos. Natural de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul,
Meus pais vieram para São Sebastião, Tenente Portela, em 1953. Depois que eu casei em 1968, vim para Vista Alegre, estou aqui há 56 anos. Casei com o Sadio Tobelli e tive 2 filhos, o Delvair e a Aline. Tudo a cavalo ou de carroça. Tinha que ir a Portela, tinha que ir de cavalo ou carroça. Para visitar os parentes, era em geral a cavalo. Tinha uma estrada mais ou menos, mas dias de chuva e barro era um problema. As entradas do exterior eram péssimas. E veio a Frederico, a estrada era boa. Mas dias de chuva, nas subidas, os ônibus encaiavam. Ficava às vezes puxado por junta de boi. Em 1985, tendo como local Clube Sol da América, do distrito de Vista Alegre, reuniram-se as lideranças do distrito e a população em geral, com a finalidade de eleger a Comissão Emancipadora do município de Vista Alegre. Por aclamação geral de todos os presentes, foi eleita a Comissão Emancipadora, tendo como presidente Darcy Paulo Riboli, vice-presidente Arli Luiz Anata, primeiro secretário Sadi Centenaro, segundo secretário Antônio José Piaia, primeiro tesoureiro Sadio Tobelli, segundo tesoureiro Francisco Piaia. O Conselho Fiscal foi formado por Edis Candatem, Angelino Guerra Zanetti e Celeste Piaia, suplentes Celito Albarello, Santo Piaia, José Tobelli e Aldo Reis da Rosa. Em 13 de dezembro de 1987, Vista Alegre realiza seu plebiscito, onde o total de eleitores inscritos foram 1.870, dos quais 1.401 votaram pelo sim, 49 eleitores votaram pelo não, 7 votos em branco e 6 nulos. Eu acompanhei, foi difícil sim. É porque a maioria do povo é assim, um puxa para um lado, outro puxa para outro. Um achava que era uma boa para nós se formar um município mais perto, outros já diziam que não, que o município ia ser muito fraco, que nós ia sofrer. Mas daí foi tentado e foi conseguido fazer e melhorou. Na minha cabeça eu acho que foi bem melhor, o município ficou pertinho para a gente procurar os recursos. Tem tudo, que nem antes a gente... Até quando, para encurtar o caos, quando nós viemos morar aqui, o nosso município era Palmeira das Missões. Que ano foi que se emancipou Frederico? Era uma passada 2 por ano nas estradas. Quando dava uma chuvarada meia forte, vinha 2 vezes por ano, senão uma vez já ficava boa as estradas. Sim, naquele tempo o imposto das colônias era pagado em serviço. Eu ainda fui um que trabalhei com enxada, picão, foice, limpando as sarjetas das estradas, era pagado o imposto. Quem tinha uma colônia de terra pagava 12 dias de serviço na estrada cavocando por ano. Quando tinha meia era 6 e ali ia diminuindo. A quantia de terra que tinha era a quantia de dias de serviço. Pegava os boi com arado e fazia a valeta do beirado da estrada para abrir a sarjeta, fazia uma verga de arado, passar 3, 4 vezes o arado dentro de uma verga só, para daí nós puxar a terra assim com a enxada para tampar as pedras dentro da... Era sofrido. Vinham discutindo antes ainda, né? Eu acho 2 anos, isso eu participei também junto. Acho 2 anos antes de ser emancipado, já havia discussão. Vista Alegre era distrito e era uma região grande, uma região forte, de produtores fortes. Então, achava que deveria ser desmembrado de Frederico e ter as próprias forças aqui para trabalhar. Daí foi escolhida uma comissão, pessoas capacitadas para isso, e tivemos sorte que foi desmembrado. Frederico daí concordou também, né, de ceder Vista Alegre, né, e eu acho que deu bem, porque hoje Vista Alegre está bem estruturado, né, tudo, uma agricultura forte, comércio forte, né, tudo. Eu acho que foi um mérito bom mesmo de ter sido desmembrado de Frederico também, né. Teve aquele projeto de sim e não. O sim venceu. Foi tudo difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu.
o estado inteiro assim se mobilizou, né, para formar mais municípios aí, né? E nós tinha aqui o Vercidino Abarello, que era, na época, foi deputado estadual por 2 mandatos, né? E daí ele que nos incentivou aqui Vista Alegre e Itaquaraçu para emancipar. Em princípio, Vista Alegre e Itaquaraçu era para fazer um município só. Era para fazer a sede do município na terra do Chico Piai, ali, né, na divisa entre Vista Alegre e Itaquaraçu. Estava encaminhado o processo, estava encaminhando o processo, já encaminhado o processo para fazer assim, né? Já tinha comissão de Itaquaraçu e Vista Alegre, trabalhando junto, né? Aí um belo dia o Vercidino chegou aí e disse, ó, vamos fazer assim, vamos trocar, vamos fazer 2 processos, um Itaquaraçu e um Vista Alegre. Aí reunimos, chamamos a comissão de Itaquaraçu e reunimos com a de Vista Alegre ali, e ele colocou a ideia, né, para elaborar os 2 processos, para emancipar os 2 municípios. Se emancipar um, emancipa o outro. Se não emancipar nenhum, então tudo bem. E daí foi o que a gente fez. Reuniu a comissão, né? E a comissão marcou uma assembleia com toda a comunidade, né? Tinha mais de 500 pessoas participando do Clube Sol da América, para a escolha do pessoal, dos membros da comissão de emancipação, né? Então foi feita a escolha e essa comissão começou a trabalhar, como toda a comunidade trabalhou junto também para emancipar, né? Não foi fácil, foi difícil, né? Foi muitas e muitas viagens a Porto Alegre para a gente conseguir a chegar o dia de emancipar o município. Frederico, que era o município mãe, né? Aí ele doou um pequeno parque de máquinas, umas máquinas velhas ali, doou, e o prefeito foi bem sucedido, o finado Antônio Piaia, né? Um piá trabalhador que soube buscar recursos no estado e lá em Brasília, né? E o município começou a desenvolver muito bem, como está hoje, extraordinário o nosso município aqui. Concorri 2 vezes a vereador. A primeira vez eu fui o 8º colocado dos 9, e a segunda vez que eu concorri fui o 3º mais votado da legislatura, né? Então sou muito feliz por isso, né? E tive a oportunidade até de trabalhar também na administração municipal como secretário, né? Então sou muito grato por isso e me sinto orgulhoso. Eu era da emancipação, da comissão ampliada, da titular não. Aí eles começaram a sentar com Itaquaraçu do Sul, para fazer só um município, Itaquaraçu e Vista Alegre, fazer a sede do município entre as 2 localidades. Fizeram umas quantas reuniões, porque se fosse individualmente não teria capacidade de se emancipar. Ali surgiu muitas reuniões e não deu certo, porque um desconfiava do outro, eu acho assim, então desistiram de formar só o município e os 2 se botaram vamos falar assim, né, num bom sentido, uma inveja. Vista Alegre se organizou com uma comissão, Itaquaraçu também, e felizmente os 2 se emanciparam. Então a gente ajudava lá com 20 pila, 30 pila, 50 pila, porque era dificuldade para ir para Porto Alegre, né? Isso eu via como presidente da emancipação aqui era Darcy Paulo Riboli, o Antônio José Piaia, ele animava muito a turma, né? E nós se organizava com promoções para resgatar um dinheirinho, e depois, em 88, teve a eleição, né? E o meu partido colocou um candidato, mas ganhou outro partido, que era do Antônio, primeiro prefeito, com o qual eu tenho muito respeito, que é o Antônio José Piaia. E dali em diante, né, então a gente começou a participar ativamente da política. Eu fui 12 anos, né, de vereador, 3 mandatos. Inclusive no último mandato de 2009 a 2012 eu fiquei 2 anos de presidente da casa, onde que a gente teve muitas conquistas, né? Tivemos a nossa cama independente da prefeitura, que a gente comprou, e com seriedade a gente aplicou muito bem o dinheiro
para que o povo de Vista Alegre ganhasse com isso. E eu me orgulho de ter 3 mandatos e fazer as coisas acontecer no município de Vista Alegre. A emancipação foi terrível. Incomodou nós tanto até fazer os papéis tudo. Se trabalhava às vezes até a meia-noite, escrevendo, copiando dados. Ele colhia para o interior. Trabalharam muito, fizeram muitas viagens a Porto Alegre. Até que no dia 9 de maio deu certo. Em 9 de maio de 1988, pela Lei Estadual número 8.596, é criado o município de Vista Alegre. Em 1º de janeiro de 1989, tomou posse como primeiro prefeito do município Antônio José Piaia. Com sua coragem e espírito político, iniciou o município que surgiu do nada e, no término do seu mandato, era destaque na região. Durante o expediente, ou fora do expediente, ou de noite, ou de madrugada, ou aos sábados, aos feriados, ou aos domingos, em nossa residência, sempre soubemos atender a todos. E procuramos minimizar o sofrimento e as necessidades todos daqueles que nos procuraram. Nunca nos esquecemos de que quem dá aos pobres empresta a Deus. Procuramos seguir os ensinamentos dos nossos pais. E após 4 anos de mandato, nos sentimos gratificados por ter realmente atendido a todos. Confesso mesmo, com muita humildade, mas com uma grandeza muito grande, que tudo o que foi feito e realizado não dependeu somente do prefeito municipal, não dependeu somente do dono. Quero deixar, em meu nome e em nome da Aldivina e da minha família, o meu mais profundo reconhecimento e agradecimento a todos os vistalegrenses que de uma forma ou de outra contribuíram para que juntos pudéssemos construir a grandeza da nossa terra. Muito obrigado, povo de Vista Alegre. Agradeço a Deus por ter cumprido com o meu dever de ter mediado durante os 4 anos. A Câmara de Vereadores do município de Vista Alegre sente-se no dever de cumprimentar toda a população no dia em que se comemora o 2º aniversário de emancipação política. Nosso município é jovem e necessita de cuidados especiais, não só por parte do Executivo Municipal e dos poderes públicos, estaduais e federais, mas de toda a população do município, trabalhando, reivindicando, fiscalizando e contribuindo para a realização das obras e melhorias na cidade e no interior do nosso município. A mensagem que eu deixo é esta, que o cara que reclama é porque se ele passou, porque quase todos os mais antigos passaram a dificuldade, mas esqueceram. Eles não guardaram o que eles passaram, estão só pensando no que é bom agora, porque eu acho que o cara que nem eu que pensou que passei já, hoje vai dizer que é Miris Maravilha. Nosso município está de parabéns, muito ótimo. Hoje ainda já saímos quase da casa já por cima de asfalto, que é poucos dias nós vamos ter, que vai sair desde São Judas, né? Naquele tempo quase que era melhor do que hoje, né? Que hoje está mais complicado. Mas eu me sinto feliz sobre isso. Tenho filho que veio de lá, né? E a nora que vieram aqui para cuidar nós, né? Então a gente sempre está junto com eles, lá ou aqui, está junto. Então eu me sinto feliz por isso. Os filhos vêm, se reúnem aí, né? Às vezes dia dos pais, o dia das mães. A melhor coisa é a convivência, com a paz, com o vizinho, com as autoridades, né? E se respeitar um com o outro. Que a nossa vida está passando também. Depois, às vezes, fica tarde demais também, né? Eu quero mandar para os meus queridos
ex-alunos, que a maioria deles são gente de fibra. Já tive alunos que foram juízes, professores, e fico muito orgulhosa que são ex-alunos exemplares, trabalhadores. O que eu gostaria de dizer para a comunidade de Vista Alegre? A união, a união é importante, né? Não levar para o lado ruim, sempre pensando para o lado bom. Essa é a minha mensagem e eu agradeço muito. Valeu a pena sim. Porque evoluiu bastante Vista Alegre, que Vista Alegre ganha com isso e eu acho até que Vista Alegre merece, né? Porque é uma população trabalhadora e ordeira. Valeu a mensagem de gratidão. Eu gosto. Daqui não quero sair. Para viverem unidos. E agradecer sempre a Deus a sua união. Participar das comemorações do município. À medida que encerramos esta jornada pela rica história de Vista Alegre, percebemos que cada rua, cada paisagem e cada rosto carrega consigo uma narrativa única. Ao longo do documentário, exploramos os marcos que moldaram Vista Alegre, desde sua fundação até os dias atuais. Cada depoimento, cada imagem, nos convida a refletir sobre a importância de preservar nossas memórias e compartilhar nossas histórias. Vista Alegre não é apenas um local no mapa. É um símbolo da luta e da esperança de uma comunidade que, com orgulho, mantém viva sua cultura e suas tradições. Que as narrativas sobre Vista Alegre inspirem novas gerações a valorizar suas raízes e a continuar escrevendo a história desta bela cidade.